Vamos lá. Marcos 4:35. Ao anoitecer, Jesus disse aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, ou na polpa, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquieta-te. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém? Querido, as Sagradas Escrituras nos relatam este momento na história de Jesus, onde ele chama os seus discípulos para atravessar o grande lago de Cesareia, ou o mar da Galileia. E Jesus então dá o objetivo: nós vamos atravessar e vamos chegar do outro lado. Do outro lado existia uma província chamada Decápolis, um conjunto de 10 cidades. E existia alguém que aterrorizava essa cidade. A Bíblia chama o endemoniado de Gadara. E ali era um momento de pânico, um momento que as pessoas acostumavam com aquele terror. Se você for para cidades grandes, as pessoas acostumam com a criminalidade. Elas sabem conviver com isso. Colocam grades para ficar do lado de dentro. Então os bandidos ficam do lado de fora. As pessoas acostumam com o pânico. As pessoas acostumam com a sensação de situação de indefesa diante do mal. E talvez essa era a opressão daquela região. Não só a vida de um homem, mas uma cidade era oprimida. A Bíblia diz que este homem, ele vivia pelos sepulcros, era acorrentado, colocavam-se correntes sobre os seus braços, uma tentativa de acalmá-lo ou de prender este mal. Então a polícia da época tentava fazer o seu serviço. A justiça dos homens tentava de alguma coisa corrigir. E quem sabe até a medicina. Mas nada fazia efeito. E do lado de cá do lago, do mar da Galileia, existia Jesus. E ele tinha um objetivo: encontrar este homem para trazer a libertação para ele. Eu creio que todas as áreas da nossa vida já estão no radar do Senhor Jesus. Você crê nisso ou não? Eu creio que ele já identificou onde precisa atuar. E eu creio que ele já está a caminho na direção. E foi isso que Jesus fez. Ele deu uma ordem, chamou os discípulos para que pudessem atravessar este mar. E a Bíblia diz que eles entram num barco e de repente, em direção ao outro lado para chegar, a Bíblia diz que um forte vento se levanta. Um vento que provocou ali uma grande tempestade. O mar ficou agitado. E Jesus, depois de ser acordado pelos discípulos, ele levanta, repreende, ele dá uma ordem ao vento e ele dá uma ordem para o mar. E ali então houve a bonança e finalmente então aquela tempestade se apaziguou. Mas querido, eu queria que você pudesse se ater comigo a alguns detalhes interessantes. Jesus estava indo fazer algo que era benéfico para a vida das pessoas. E os discípulos entram com ele nessa missão, obedecendo até a voz do mestre. E a Bíblia diz que no meio dessa trajetória, uma tempestade acomete aquela embarcação.
Essa tempestade, eu queria que você pudesse entender que obviamente não é uma tempestade literal para aplicarmos nas nossas vidas e aplicarmos os ensinamentos apenas quando nós olharmos para o tempo e enxergar tempestades com os nossos olhos. Obviamente, existem muitas tempestades na vida que enfrentamos. As tempestades da nossa existência. Quantas vezes não somos atordoados? Quantas vezes não vêm coisas para balançar a nossa vida, a nossa moral? Balançar a nossa vontade de viver? Porque entendam que eles precisavam chegar e ali eles dependiam realmente que tudo pudesse dar certo. Mas fenômenos externos começaram a agir, provocando ali um tumulto. E esses momentos difíceis que nós enfrentamos, talvez nos casamentos, talvez com os filhos, aquele momento de tempestade que você olha e fala, não vai sobreviver, não vai funcionar. Talvez você olha para um empreendimento da tua vida, você diz, não, essa tempestade vem para matar, para destruir. E a sensação foi tão forte que os próprios discípulos, eles estavam declarando a morte, a ponto de dizer para Jesus, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Querido, existe uma outra tempestade, também registrada no Velho Testamento, que é a tempestade na embarcação onde estava também um homem, um profeta, chamado Jonas. Está lá em Jonas capítulo 1, do verso 4 até o 5. A Bíblia diz que também Jonas entra no navio. Só que agora ele entra para poder fugir da presença e da vontade de Deus. Enquanto que essa primeira tempestade que nós falamos mostra Jesus indo para salvar uma pessoa, para salvar uma comunidade. Os discípulos, debaixo de obediência, também foram acometidos por uma tempestade. Agora é alguém que estava indo na contramão, fazendo todo ao contrário do que falamos agora. Jonas recebe uma missão de pregar a cidade de Nínive, mas ele ficou desgostoso e não queria fazer assim. Ele, no final do texto, ou do capítulo, ou do livro, diz que ele ficou desgostoso com Deus, porque ele disse, eu sabia que o Senhor era misericordioso, e se eu pregasse em Nínive, e o povo arrependesse, o Senhor iria salvar esse povo. Então era um pregador que estava triste porque a sua pregação tinha dado certo, ou daria certo. Então ele foi na contramão, ele entra também num barco, ele entra no navio e a Bíblia diz que ele se esconde. E agora uma tempestade vem. Agora a diferença ou a semelhança entre essas duas histórias é que a primeira tempestade foi ou tinha uma origem espiritual do lado negativo, das trevas. A oposição que não queria que Jesus chegasse ali. A mesma força das trevas que oprimia aquele endemoniado gadareno não queria que Jesus pudesse chegar levando a libertação. Agora, essa tempestade foi enviada pelo próprio Deus para tratar com Jonas e fazê-lo voltar para a direção de Deus. Diz no verso 5 que com muito medo os marinheiros clamavam aos seus deuses para que socorresse e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Olha que coisa interessante. Nesse barco também existiam pessoas que começaram também a clamar a Deus. No barco onde estavam os discípulos, eles começaram a clamar a Jesus. Olha que coisa interessante, Jesus nesse barco dormia e Jonas nesse outro barco também dormia. Eu quero que você entenda que há uma ligação muito forte a respeito do papel de Jonas com o papel de Jesus. E essa semelhança
esse texto que nós lemos agora é que linka essas duas histórias. Eu queria que você pudesse entender que isso não é uma história bíblica apenas cheia de coincidências. Querida, às vezes nós vamos realmente encontrar uma tempestade torrencial na nossa vida. O céu se fecha. Algumas vezes nós não sabemos se ela veio da parte de Deus, se ela veio da parte do inferno, ou se nós mesmos criamos esse tipo de tempestade. Tem hora que as nossas emoções nos confundem. Tem hora que os nossos relacionamentos, sejam eles de amizades, de trabalho, até mesmo conjugal, com os filhos, eles implodem. E você acha que aquilo está a pique, você não consegue realmente entender a origem, a força. E talvez não vamos entender o desespero deste povo, tanto os discípulos como os marinheiros, que estavam ali no barco de Jonas, como os discípulos que estavam no barco de Jesus. Cada um começou a clamar, cada um começou a agir de uma forma desesperada. E nessa hora, querido, o que você fala, o que você faz, pode ser crucial para um desfecho feliz. Nós vamos ver que todas as duas tempestades foram interrompidas por causa de ações e atitudes. Então nessa noite que o Espírito de Deus nos revele qual ações devemos ter quando as tempestades se levantarem nas nossas vidas, ou se porventura nós estivermos enfrentando algum tipo de tempestade. Que Deus nos dê graça para poder identificar o que precisa ser feito. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que ali os discípulos entraram no barco e entraram obedientes, seguindo a direção de Jesus. E eu queria que você pudesse, da mesma forma, acalmar o teu coração nessa noite, porque amanhã pode ter uma tempestade. Se não vier amanhã, pode vir outro dia. Há um texto na Sagrada Escritura que diz assim: quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Então, é inevitável que esse dia vai chegar. Só não sabemos quando. O próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos esse tipo de situação. E Jesus entrando ali, era para nos ensinar esse tipo de situação que nós podemos viver. Agora, a maravilha da vida é que você tem que ficar em paz. Se os discípulos soubessem que teria uma tempestade, eles não teriam entrado naquele barco. Se você sabe que o teu carro vai estragar no meio de uma caminhada, de uma jornada, de uma viagem, você não entraria nesse carro. Se o pneu iria estourar, se daria uma confusão. E imagina o retrocesso ou o medo de viver. Já pensou se Deus colocasse no ser humano um dom de adivinhação? Saber o que vai acontecer amanhã, saber qual é a dificuldade que nós vamos enfrentar, quando é que a tempestade vai chegar. A gente ia virar escravo, o refém dessas situações, porque quando elas estivessem se aproximando, a ansiedade ia tomar conta. Ou muitas vezes nós não iríamos enfrentar as tempestades. Algumas tempestades são necessárias porque elas vão trazer um crescimento, elas vão nos colocar na rota. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele estava equivocado, ele estava longe do propósito de Deus. Bendita tempestade na vida de Jonas. Agora, querido, você já imaginou se você soubesse que você ia ter problema no casamento? Você não teria casado. Se você soubesse que talvez o teu filho ou a tua filha pode dar um problema no futuro e você conseguisse enxergar, talvez você não teria filhos. Talvez você nem queria viver. E essa é a maravilha da vida. Esses dias nós fizemos uma viagem, eu e minha esposa.
Aí eu fui olhar a previsão do tempo para não pegar chuva na estrada. Aí a coisa mais interessante aconteceu. Probabilidade de chuva 50%. Aí eu falou nada. 50% é o que é a vida de todo mundo. Pode ser ou pode não ser. Olha, tá fácil fazer previsão. 50% de chance de chover. Eu, beleza. Ajudou e muito. Mas a vida não é assim. É 50%. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Pode ser que venha tempestade, pode ser que não venha tempestade. Pode ser que o filho vai ser bênção, pode ser que o filho não vai ser bênção. Pode ser que o casamento vai estar abençoado, pode ser que não esteja. Quem está entendendo? Mas é assim. Sabe o que é o melhor? É não saber. Quem está entendendo? Aí, querido, você começa a exercitar agora a fé e a confiança no Senhor. Por que os discípulos entraram naquele barco? Simplesmente porque Jesus ordenou. É isso que faz a vida ficar leve. Eu não sei o que acontecerá amanhã, mas eu sei que amanhã a misericórdia de Deus vai se renovar na minha vida mais uma vez. Que o Senhor estará comigo, me protegendo, me guardando. Querido, não é se vai ter tempestade ou não vai ter, é se Jesus vai comigo neste mar. Isso faz toda a diferença. Jonas estava só, fugindo da bênção de Deus ou da presença de Deus, mas os discípulos não. E às vezes até as pessoas mais tementes e até obedientes vão estar sujeitos a isso, querido. É melhor não saber. É melhor confiar. É melhor ter esperança. É melhor acreditar que tudo vai dar certo. Quem está entendendo? Porque não vai dar para abandonar as coisas na primeira tempestade. Talvez o casamento entre num turbilhão, mas eu vou passar essa tempestade. Talvez a palavra dos discípulos era: mestre, nós vamos morrer. Não vai morrer, porque Jesus está nessa embarcação. Talvez a pergunta certa seria: como passar por essa tempestade? Aqueles marinheiros que estavam com Jonas começaram a lançar para fora do navio as cargas, porque eles pensaram: vamos colocar um navio mais leve para poder conseguir sair dessa tempestade com vida. Então eles começaram a ter perdas irreparáveis. Então tem pessoas perdendo desnecessariamente, porque o problema não eram as cargas, o problema não era ali qualquer outra coisa a não ser a figura ou a presença de Jonas. Agora no barco onde Jesus estava, não tinha essas coisas, mas também tinha a tempestade. Aquilo que nós tivemos que reparar, nós vamos reparar, porque foi para isso que Deus nos chamou, para renovar, para transformar, para mudar o mundo, mudar as circunstâncias. Então nós não precisamos saber. A capacidade da onisciência, ela é um atributo exclusivamente apenas de Deus. Só Ele sabe de todas as coisas, do nosso futuro. E a palavra de Deus nos revela, a Bíblia diz que eu é que sei os planos que tenho para vós. Planos de paz, planos de bênção, para dar o fim que cada um merece. Se eu sei que Deus já preparou o meu fim, eu vou descansar em Deus. Mas eu sei que ela tem apenas um tempo de duração, até Jesus Cristo levantar e aquietar toda aquela tempestade. Por isso o salmista dizia: pode o choro durar apenas uma noite, porque a alegria vem pela manhã. Eu não sei se tem tempestade no teu casamento, mas eu sei que essa tempestade vai passar. Talvez o inferno quer que você jogue coisas para fora. Eu não sei se tem tempestade
nos teus negócios. Eu não sei se tem tempestade nas tuas emoções. E talvez o inferno está apostando. Agora ele pula do barco. Agora ele acredita que vai morrer. Agora ele desiste da vida. Mas Deus nos traz aqui nessa noite para dizer: tem alguém que entrou conosco nessa tempestade. E ele vai se manifestar. A segunda coisa é que os discípulos, eles tinham uma perícia, eles tinham a técnica. Os marinheiros, também ali no barco de Jonas, eles eram experientes. E na cabeça deles, seguinte: vamos deixar o barco mais leve, para que não afunde, então vamos jogar a mercadoria fora. Vamos começar então por aquilo que é mais supérfluo, e a gente vai jogando até que joguemos a comida por último fora. São a maneira de enfrentar os desafios, usando a razão. E muitas vezes nós somos estimulados a agir com a razão, tentar encontrar a maneira adequada, e a gente coloca os pés pelas mãos, a gente começa a tentar usar os pensamentos, a perícia, a técnica que a gente usou lá no passado. A gente acaba copiando da mesma maneira como os nossos pais fizeram, como as pessoas fazem. E aí a gente vira um especialista. Pessoa especialista é aquele que acha que sabe tudo. E o especialista, quando ele vai se tornando especialista, ele fica chato de galocha. Por exemplo, se eu for cozinhar por um chefe de cozinha, uma pessoa especialista, não vou cozinhar, porque o cara entende. Ele vai falar: faltou a viscosidade do molho. Eu falei: que viscosidade? Para mim é só sal e pimenta. O especialista, ele começa a ver detalhes, ele começa a ver pormenores. O especialista talvez seja você dentro da tua casa, querendo aquela perfeição, e começa a andar com a régua e vira um chato. É aquele que quando começa a orar, começa até a medir a maneira como vai fazer ou como vai vir a resposta. Você já imaginou? Nós temos pastores aqui nessa noite, e é difícil pregar quando tem pastores assistindo. Enquanto eu estou pregando, talvez ele está ali analisando a homilética. Está analisando se houve introdução no texto, se colocou ali a ilustração. E aí vai perdendo a beleza da palavra. Quem está entendendo? Então o especialista é aquele que fica olhando os pormenores e não olha a totalidade, não olha o que precisa ser enxergado. Talvez eles podiam dizer para Jesus: não é hora de entrar no mar. De noite, maré alta. Eles poderiam ter impedido aquela manifestação sobrenatural que nós já lemos o texto e vimos que vai ou iria acontecer. E o especialista, por causa dessa razão, por causa da crítica, ele impede o mover e o sobrenatural de Deus. E talvez a nossa mente esteja assim. Por isso que a gente não está conseguindo mais ver o sobrenatural. Por isso que Jesus diz assim: olha, você tem que ser igual a uma criança. Quando você for igual a uma criança, a criança é tão pura, tão inocente. Ela acredita, sabe, na simplicidade. Ela consegue fazer uma oração mais pura, mais simples, sem tentar entender o processo. E a gente quer entender como. No final, Jesus requer daquela multidão fé. E é isso que nós precisamos ter. Talvez ali, ou melhor, aconteceu ali, talvez uma guerra de acusação dentro do barco. E foi isso que aconteceu. Eles começaram a falar um com o outro e tiveram até a insensatez de chegar e acordar Jesus, que estava dormindo. Até afrontando, continuaram chamando ele de mestre. Não perderam o respeito, mas foram reclamar: o senhor não vai ligar? O senhor não importa se a gente morrer? E às vezes a gente começa a ir por um caminho todo louco, todo sem noção, de insensatez, de questionamentos. Terceira lição que nós aprendemos nessas tempestades é que às vezes o objetivo que a gente quer, ele vira o nosso carrasco. Aqueles discípulos queriam chegar do outro lado, e eles chegaram. Talvez não chegou naquela hora que talvez tenham calculado.
Eles eram experientes, já fizeram aquele trajeto algumas vezes. Então suponhamos que gastasse 8 horas, 6 horas. Mas por causa da tempestade atrasou. Tem hora que a gente faz plano na nossa vida, baseado na nossa técnica, naquilo que a gente quer. E às vezes não vem na hora que nós programamos. E aí por causa disso a gente chuta o pau da barraca. Num português bem simples. Que aí você começa a brigar com o próprio Cristo, com o próprio Deus. Aqueles homens no barco de Jonas começaram a clamar a vários deuses, começaram até a buscar de alguma maneira resolver aquela situação por causa do desespero. No barco onde estava Jesus, começaram a afrontar Jesus porque eles precisavam chegar do outro lado e queriam, querido, descanse em Deus. Temos que confiar que aquele que fez a promessa é poderoso para cumprir na nossa vida. Sabe, se tem uma coisa que nós precisamos fazer, é exercer a autorresponsabilidade. A história de Jonas diz que quando ele sobe, aliás, o capitão desce e encontra ele lá. E aí ele fala, clama o teu Deus. Ele diz, não, eu vou me entregar. Eu sou hebreu, filho de hebreu, e isso tudo está acontecendo por minha causa. Me lança no mar que a coisa se resolve. Quando ele foi descoberto, ele disse, agora faz assim que tudo vai dar certo. E não é que aconteceu? Jonas foi lançado para fora do barco. A tempestade se acalma. Querido, tem coisas que é você que tem que fazer. E não dá para ficar dormindo esperando a esposa fazer. Tem coisas que é você que tem que fazer, esposa, e não dá para ficar esperando o marido. Um jogo de responsabilidade que está lá desde o início da humanidade, quando Deus cria o homem. E a Bíblia diz que quando Deus aparece a Adão e Eva, e por causa do pecado da desobediência, quando Deus questiona e pergunta a Adão, ele era o primeiro, o cabeça, ele joga para Eva. E Eva, quando também é perguntada sobre a situação, ela joga para a serpente. Ninguém assume a responsabilidade. Querida, há um ditado popular que é muito verdadeiro, que diz que se um não quer, os dois não brigam. Não dá para ficar terceirizando, não dá para culpar Deus, não dá para culpar ninguém. Sou eu o causador dessa tempestade. Tem tempestade que eu provoco por causa de irresponsabilidade, por causa de imaturidade, por causa de relaxamento, por causa de falta de vergonha na cara. Agora tem outras tempestades que eu estou obediente como eram os discípulos, e não é da minha culpa, mas nessa hora eu vou exercitar a fé em Deus, eu vou exercitar a coragem e vou passar também por essa tempestade. E tem outras tempestades que vão vir por influência das trevas, e nessa hora você vai exercitar o espírito de guerreiro, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu creio numa unção de Deus, eu creio numa autoridade outorgada por Deus na minha vida, então eu lanço o mal por terra. Tem hora que você que vai ter que delimitar o perímetro da tua casa. Você fica terceirizando para o pastor resolver o problema. E por mais que o pastor tenha uma boa intenção, ele é limitado. Mas você pode exercitar com a fé que Deus te deu e começar a repreender o mal. Aquela tempestade que estava no barco onde Jesus estava dormindo era de origem maligna. Tanto é que Jesus repreende, querido, não é vento e nem mar ali, não é força da natureza, mas era o que estava causando. Havia um principado, havia ali uma ação do mal que estava do outro lado do lago. Então Jesus repreende. Tem coisa que é você que tem que repreender. Em outras palavras, sabe o que a gente tem que fazer? Curtir a viagem. Diga comigo, curtir a viagem. Sabe, a gente tem que curtir o casamento, mesmo nas tempestades. A gente tem que curtir os filhos, mesmo nas tempestades. A gente tem que curtir até os problemas quando vem, porque ali nós vamos ter lições valiosas. Sabe, a gente às vezes perde tempo
Às vezes vem uma enfermidade e você fica tão deslocado com a enfermidade que você deixa de curtir a pessoa enquanto ela está viva. Aí você fica todo dia chorando com aquela dor de que ela vai embora. E Deus está prolongando o tempo dessa pessoa para você viver com ela. Você não está curtindo a viagem. Você não está dormindo no meio da tempestade. Tá a coisa meio complicada. Consiga entender ali um momento precioso. Tira o foco do problema e começa a curtir e fala: ah, já que tá, deixa estar. Quem está entendendo? Tem hora que a gente perde a bênção no meio da tempestade. Por isso que Jesus dormia. Ele estava curtindo. Não era porque ele era irresponsável, é porque ele tinha paz. Sabe por que eu vou ter paz? Porque eu sei que essa luta vai passar. Porque eu sei que Deus vai dar graça. Sabe o que tem que fazer nessa hora? É respirar e falar: meu Deus, me dá direção para eu não colocar os pés pelas mãos. Porque tem pessoas que nessa hora acham que vale tudo. Eu posso esparramar, eu posso matar, eu posso mentir, eu posso beber todas. Não pode. Você continua sendo responsável. E o que fazer? Descansa em Deus. Confia. Seja corajoso. Porque os discípulos estavam com medo. E por causa do medo começaram a gritar. Você não vai ficar gritando. Você vai mostrar coragem. E você vai clamar a Deus. E o socorro vai vir. Você imagina aquilo que nós temos que usar a fé hoje para acreditar que Jesus é poderoso, que Ele está conosco. Naquela época eles não precisavam usar a fé. Era só abrir o olho e ver que Jesus estava ali. O mesmo Jesus que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que multiplicou a quantidade de pães, o mesmo Jesus que fez tantos milagres. Puxa vida, é o mesmo Jesus que é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Ele não muda. Então eles estavam perdendo tempo, com medo, com falta de fé e com desespero. Tinha que curtir aquele momento com Jesus. Eu não sei, mas quem sabe não podia ser uma nova história. Já pensou se esse texto que nós lemos agora fosse um texto parecido assim? E quando veio a tempestade, Jesus dormindo e os discípulos dando risada e dizendo: essa tempestade não vai nos destruir, porque Jesus está conosco. E vinha aquela situação, aquela sensação de quase. Mas nessa hora eles diziam: essa foi por pouco, mas ainda bem que Jesus está conosco. Vamos em paz, em segurança. Puxa vida, quase que o barco vira. Só não virou, porque Jesus estava conosco. E se o barco virar, ele dessa hora vai andar nas águas de novo. Será que nós vamos andar com ele? Olha que coisa legal. Eles estavam curtindo a viagem. Quem está entendendo? A gente é pessimista. A gente só pensa no pior. A gente só pensa na perda. A gente só pensa na destruição. A gente que acha um culpado. Aí eles foram até Jesus. Agora, coisa interessante é que eles queriam procurar um culpado também lá no barco de Jonas. E eles acharam um culpado. Jonas era o culpado. Porque realmente tudo tem uma origem. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não há maldição sem causa. Então ali tem todo um porquê, né? Mas ali, no caso de Jonas, Jonas era um amaldiçoado e estava trazendo a tempestade para aquele barco. E às vezes a gente está trazendo maldição para a nossa casa, com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia. E a gente está tentando culpar a Deus, mas somos nós. A nossa indiferença, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência.
E as coisas começam a dar errado. Onde você põe a mão, vai vir praga. A Bíblia diz isso. E Miqueias diz que haveria feitiçaria nas obras das mãos. A Bíblia fala que uma cidade inteira, a cidade de Ai, ela foi preservada. E Ai, comparada à grande cidade de Jericó, era minúscula. Mas o povo de Israel conseguiu vencer as muralhas de Jericó. Mas na cidade de Ai não conseguiu. Porque o povo estava em desobediência. E às vezes a gente quer mudar as coisas, porque eu penso assim, não sou, ou não é a minha maneira. É o que diz a palavra de Deus. Mas agora, você tem uma coisa que é certo. Está lá no barco onde estava Jesus. Jesus não tinha culpa nenhuma. A palavra de Deus diz que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo. Ele se despiu de toda a divindade. Um homem que não tinha culpa, não tinha pecado. Se aquele mar estava agitado, se havia força espiritual da maldade, se qualquer coisa, não por causa de Jesus. Mas a coisa interessante é que do mesmo modo como a tempestade cessou lá no barco onde Jonas estava, porque ele era o culpado e foi jogado no mar e o mar acalmou, quando Jesus levanta, ele também acalma o mar. Porque a palavra de Deus diz que ele assumiu a culpa minha e sua ali na cruz do Calvário. Houve um sacrifício para que a tempestade no barco de Jonas fosse acalmada. Houve também um sacrifício para que as tempestades na minha vida e na sua tenham a garantia que vão ser acalmadas. Porque Jesus Cristo levou a culpa de todos os nossos pecados. Eu não sei se você consegue compreender isso. A palavra de Deus fala que ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. Que ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades. E o castigo que nos dava a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe por que eu acredito que toda tempestade na minha vida vai terminar? Porque Jesus Cristo assumiu a culpa, sejam elas de quais forem as origens. Quem está entendendo? Eu tenho um protetor que assumiu a culpa, que fez um sacrifício por mim na cruz do Calvário. É aí que você usa a fé. Por isso que Jesus perguntou aos discípulos: vocês não têm fé? A fé é que vai acalmar a tempestade. É acreditar nessa promessa. É você se levantar no meio do barco e mesmo ele tremendo, e você vai dizer: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que esta tempestade não destruísse a embarcação do meu casamento, da minha vida, da minha finança, da minha família. Por isso eu aproprio agora desta paz que excede a todo entendimento, da salvação que ele proporciona para mim na cruz do Calvário. Então, ao invés de reclamar, ao invés de desistir, eu vou confiar, eu vou acreditar, eu vou clamá-lo. Jesus, acalma a minha tempestade. Levante a tua mão para o alto. Ele fala que você conhece. Fala o nome dele e diga: é isso que você precisa. Não é a tempestade, é quem está com você na tempestade que faz a diferença. Oh, em nome de Jesus. Oh, é só clamar.